Deixa eu dar alguns avisos importantes para vocês. Eu estou aqui, irmão, com calor. Você está com calor? Fala amém. Acho que eu estou mais, porque eu estou com 2 camisas, irmão. Eu vim com uma camisa aqui que é para divulgar o congresso de jovens. Aí eu trouxe aqui por baixo, ó. O tema será arrebatamento. Vai ser no dia 30 de março, às 18 horas. Vai ser uma grande bênção do Senhor. Daqui a final do mês, né? Final do mês de março, vai ser uma grande bênção do Senhor. Se você deseja adquirir essa camisa do congresso, cadê a irmã Joseli? Acho que ela está lá dentro, né? Cadê Caio? Vem aqui à frente, Caio. Aqui, Caio. Você vai procurar Caio para adquirir a tua camisa do congresso de jovens. Fica aqui na frente, Caio, para toda a igreja te conhecer. Aleluia. Próximo domingo, Caio já vai estar com a camisa dele aqui, em nome de Jesus. Olha lá para lá para o povo. Então você vai adquirir a tua camisa, você vai procurar Caio. Caio está liderando os jovens. O custo da camisa é... Obrigado, querido. O custo da camisa é R$40. Pra gente... E é boa, viu, irmão? De algodão. Para a gente vir para o congresso, vai ser uma grande bênção do Senhor. Vai ser no dia 30 de março. Outro aviso importante. Já podia tirar, né? Uma delas, né? Outro aviso importante, terça-feira, o nosso culto de oração. Toda terça-feira é o culto de oração, vai ser uma grande bênção do Senhor. Nessa terça-feira, se você puder estar aqui com a tua família, faça isso. É uma grande bênção do Senhor. Nós estamos orando por cura para aqueles que estão passando um tempo de enfermidades na sua casa, pedindo ao Senhor que abra as portas. Aqueles que estão passando um tempo de luta financeira, pedir ao Senhor que restaure as famílias. Muitas famílias, a gente vê aqui, tá tudo bem, eu fui na igreja, estou sorrindo. Às vezes só você e Deus sabe como é que está dentro da tua casa, né? Então, para a gente orar pelo teu casamento, orar pelos teus filhos, para que Deus traga um tempo de libertação, um tempo de paz, um tempo de renovo na tua casa, em nome de Jesus. Então, terça-feira, todas as terças-feiras, às 19 horas, nosso culto de oração, o momento de nós nos ajoelharmos, clamarmos ao Senhor, e também o tempo de receber uma palavra do Senhor e orarmos uns pelos outros. Também nós temos um projeto aqui na igreja chamado Maná do Céu. O que é esse projeto Maná do Céu? Maná do Céu é esse alimento aqui, ó, que os irmãos trazem no domingo. Quem pode trazer 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento. É uma campanha? É, pastor? Não, não é uma campanha, é todo domingo, porque a gente come todo dia. E tem famílias que estão passando tempos de dificuldades. Então, eu costumo dizer, para você, talvez seja só 1 quilo de alimento, mas para alguém seja a refeição daquele dia. Então, se você pode, traga 1, 2, 3. Se você pode, uma cesta básica. Pastor, eu não posso, eu estou precisando. Então, no final do culto, você me procura discretamente, deixa o pessoal ir embora, a gente separa uma cesta básica, a gente vai levar na tua casa, se for o caso. Se você conseguir, você leva. Tem uma frase de Rafael que ele diz assim: quem pode traz, quem não pode leva. É bem simples esse projeto. E ele não é um projeto de Natal, é um projeto do ano inteiro, porque às vezes muitas pessoas estão passando um deserto muito grande na sua vida, às vezes pai de família desempregado, às vezes com filho para cuidar e não tem o alimento de amanhã. Então, se você está passando por um tempo de luta, não tenha vergonha. No final do culto, a gente vai abençoar a tua família, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. No próximo domingo, quando você vier, você vai trazer 1 quilo de alimento. Deixa eu ver quem vai levantar a mão para trazer 1 quilo de alimento aqui. Deixa eu ver. No próximo domingo, tá? Senhor, tira uma foto aí, Senhor. Quem vai poder trazer? Pronto. Deus tirou já. Então, só para... Em nome de Jesus, você não ficar ali. Eita, eu esqueci. Glória a Deus. Que mais de avisos importantes? Segunda sexta-feira de março, o nosso
evangelismo nas ruas. E a gente vai toda a igreja para a rua anunciar Jesus Cristo, pregar o evangelho, porque é uma ordem de Deus para todo o povo de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor. Não. A ordem foi para toda a igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então toda a igreja está convidada, a gente leva as cadeiras, ora a Deus para que não chova, e aí a gente leva o som da igreja, e é uma grande bênção do Senhor. A gente se encontra normalmente aqui na frente, ou então já coloca o endereço no grupo da igreja. Pastor, eu não estou no grupo da igreja. Você vai procurar um obreiro, passar o teu telefone, a gente vai colocar você no grupo da igreja em nome de Jesus. Acho que eu já dei todos os avisos. Quer falar da cadeira? A gente está com um desafio aí, irmão, olha que bênção. A gente está com um desafio que a igreja está precisando de cadeiras. Olha que bênção. Posso ouvir um glória a Deus? E hoje a gente teve que alugar 20 cadeiras. Mas a gente não quer mais alugar, a gente quer comprar. Só que a gente não quer comprar aquela de plástico que é mole, que pode ser que a gente escorregue e caia, né? Quem está acima do peso, eu não. Quem está acima do quem está acima do peso, às vezes senta ali, a perna quer dançar, né? A gente quer comprar dessa daí, porque vai fazer 5 anos essas cadeiras, né, amor? Nenhuma quebrou, nenhuma teve manutenção. Xerine vai falar aqui qual é. É um pouco mais cara, mas é de boa qualidade e a gente fica mais confortável. Fala aqui, amor. Boa noite a todos. Então, nós estamos com esse desafio de comprar pelo menos mais 30 cadeiras, cada uma custando R$150. Sim, eu encontrei mais barato no Mercado Livre, mas com qualidade duvidosa, né? Então, eu e irmã Ilza, que somos as tesoureiras da igreja, optamos em continuar com este fabricante, que essa cadeira era R$180, a pessoa fez a R$150, pagando no dinheiro. E também nós tivemos que adquirir mais 2 ventiladores, e pós-pandemia teve um aumento absurdo de ventilador, um aumento absurdo de matéria-prima de cadeira. E nós adquirimos na sexta-feira ou quinta 2 ventiladores no valor de R$750 cada um. E necessitamos de mais, no mínimo, 30 cadeiras. Então, se Deus tocar no seu coração, amém. Se Ele não tocar também, amém. Eu peço que a igreja ore para que os R$4.500 cheguem em nossas mãos para que possamos comprar mais cadeiras para a casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 139. Eu tenho um grande desafio agora à noite, que é apresentar Deus para a igreja. É um grande desafio, irmãos. Quem sou eu para apresentar Deus? Mas se eu tivesse que dar um tema a essa palavra, seria: quem é Deus? Será que eu conheço esse Deus? Será que o Deus que me apresentaram ou que te apresentaram é o Deus da Bíblia? Será que o Deus contemporâneo, será que é do mesmo Deus que nós estamos falando? Então eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Queria que antes de nós fazermos a leitura, aí mesmo no teu lugar, não precisa nem você se levantar hoje, porque está bem quente, a gente vai ficar quietinho. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e ora ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno, bondoso, grandioso Pai. Nós viemos aqui essa noite para te louvar. Nós viemos aqui essa noite para te agradecer. Nós não viemos aqui assistir um culto, Senhor, porque isso aqui não é uma série, não é um filme, não é uma peça teatral. Nós viemos aqui cultuar ao Deus dos céus, o Deus da terra, o Criador de todas as coisas. Nós viemos aqui prestar cultos ao Senhor nosso Deus. Eu não vim aqui, Senhor, para receber, eu vim aqui para te entregar o meu tempo, eu vim aqui para te entregar o meu coração, eu vim aqui para te entregar a minha vida, a minha família, os meus projetos, tudo em tuas mãos, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra viva, verdadeira e eficaz não volte vazia,
que ela cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou. Que a tua palavra penetre na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Que a tua palavra, ela seja como uma semente que é plantada em uma terra boa, que ela caia na semente, caia no nosso coração essa semente. A palavra caia no coração, a palavra sendo a semente, o coração sendo a terra boa, que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Que ela não volte vazia. Que o Senhor tire toda a inquietação da nossa alma, toda a perturbação do nosso coração. Que a nossa mente, os nossos ouvidos estejam agora cativos à tua palavra. Que sejamos sedentos, famintos, que ao sairmos daqui essa noite, a gente saia mais fortalecidos da força do teu poder. Que saiamos daqui cheios de fé, restaurados, libertos, perdoados. Que saiamos daqui transformados pela tua palavra. Essa é a minha oração e essa é a oração da tua igreja. E toda a igreja diz? Amém, querido. Salmo 139, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim impões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior e tecestes o seio no seio da minha mãe. Até aqui, versículo de número 13. Tem um escritor inglês chamado A.W. Tozer que diz que a coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher é conhecer a Deus. A.W. Tozer escreveu um livro chamado Os Atributos de Deus. Quem conhece a Deus é o título de A.W. Tozer. E ele diz que há muito tempo atrás a teologia, Deus, logia, estudo de quem é Deus, ela era a rainha da ciência. A teologia era toda a fonte do conhecimento. Há aproximadamente 300, 400 anos atrás, as igrejas pregavam apenas quem é Deus, como servir a esse Deus, quem pode andar com esse Deus, como Deus se apresenta ao seu povo. Então, a mais sublime de todas as conquistas do homem é conhecer a Deus, é andar com esse Deus, o Deus da Bíblia. Hoje parece que esse Deus foi tirado das igrejas. Hoje parece que esse Deus foi subtraído dos púlpitos. Me parece que foi colocado um outro Deus com D minúsculo nas igrejas. Me parece que foi colocado um Deus que atende ao nosso chamado como se fosse um garçom, como se fosse um Papai Noel, que atende às nossas demandas, não apenas como aquele que abençoa, mas aquele que tem por obrigação de abençoar. Foi cunhado um termo no meio evangélico, eu determino. Nós não determinamos nada. Aliás, nós achamos isso porque não conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Os puritanos diziam que o homem, ele é ignorante em todas as áreas da sua vida,
se ele não conhece a Deus na sua plenitude. Ele é como um anão entre gigantes. Ele é como um homem cego que caminha pela vida sem conhecer a esse Deus. Mas o Deus que nós vamos apresentar aqui hoje, se Deus nos der graça a isso, Ele quer que sejamos como árvores chamadas sequoias, que na profundidade de suas raízes chegam a mais de 100 metros. Homens e mulheres que mergulham no relacionamento com Deus, não por interesse, não por troca, não o Deus da prosperidade, a prosperidade banal, não o Deus do curandeirismo, aquele Deus de mandingas, do sincretismo religioso, não o Deus em que eu posso todas as coisas e Ele tem que me obedecer. Não é desse Deus que nós vamos falar aqui hoje à noite. Nós vamos falar do Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo sabe, que tudo tem. O Deus que criou os céus e terra. O Deus que dá ordem aos anjos. O Deus que dá ordem às estrelas. O Deus que disse ao mar, até aqui. Nós vamos falar e conhecer um pouco desse Deus que estabeleceu os céus e terra e criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Animais, homens, a flora, a fauna, os vegetais, tudo criado pela mão de um Deus todo-poderoso, um Deus perfeito, um Deus soberano, um Deus que não precisa da minha e da tua opinião para operar, um Deus que está acima do tempo, das eras, um Deus que está acima da política, um Deus que está acima da religião, um Deus que está acima de Roma, um Deus que está acima da Pérsia, um Deus que está acima do Egito, que foram os governos desse mundo, um Deus que está acima de tiranos, de ditadores, um Deus que tudo pode, que é um Deus que está no controle do cosmos e da terra. Esse é o Deus. Ousadia de minha parte, querer apresentar esse Deus hoje à noite. Mas Deus estabeleceu em sua palavra aquilo que Ele é. E nós vamos dividir aqui em duas partes. O conhecimento de Deus. O Deus que demonstra suas características de duas formas. Através dos seus atributos. E atributos são características. Existem dois tipos de atributos. Existem os atributos conhecidos. E existem os atributos, aliás, comunicáveis. E existem os atributos incomunicáveis. Comunicáveis são aquele que ele partilha com o homem. Por exemplo, o amor, o homem pode amar. Justiça, o homem pode praticar a justiça. Um atributo que Deus pode fazer com que o homem também comunique a nós. Atributo em que nós podemos ser semelhantes a Ele, naquilo que Ele permitiu ser. E também vamos apresentar um segundo tipo de atributos desse Deus, que são os atributos incomunicáveis. Onde esse nós não temos capacidade humana nem mesmo de espelhá-lo. Por exemplo, a sua imensidão, a sua transcendência, a sua eternidade, a sua infinitude, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Atributos que são só dele. E ele não repartiu nem mesmo com os anjos. Esse é o Deus que, pela misericórdia dele, nós vamos apresentá-lo aqui. Claro, eu não vou ter tempo de apresentar todos os atributos de Deus. Eu acho que a gente poderia fazer uma série aqui na igreja, e talvez essa série durasse o ano inteiro, falando sobre os atributos de Deus, as características de Deus, quem Deus é, e como Ele se manifesta em nossas vidas. Então a minha proposta é tirar do trono esse Deus fraco, esse Deus que foi pregado muitas vezes, de uma forma errônea, equivocada, esse Deus que não é verdadeiro, e apresentar o verdadeiro Deus, aquele que domina, controla, aquele que tem ciência sobre todas as coisas. Então vamos começar falando sobre o atributo da onipotência. Mantenha a tua Bíblia aberta no Salmo 139. A gente vai em alguns momentos usar os versículos de Salmo 139. Há 325 anos atrás foi escrito o credo de Nicéia. Aliás, 325 a.C., o credo de Nicéia, que é muito conhecido dentro da Igreja Católica, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso foi escrito num concílio em Nicéia, 325 anos antes de Cristo. A primeira apresentação de Deus em Gênesis é no próprio livro de Gênesis, capítulo 1,
no princípio, como é que diz na tua Bíblia? Como é que foi o princípio? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir do versículo 1, Deus começa a se revelar. Deus começa a se mostrar. Aliás, na eternidade, nós vamos todos os dias conhecer cada dia mais quem é esse Deus. Não haverá monotonia, porque Deus se revelará para nós dia após dia. É por isso que a Bíblia diz que teremos gozo e prazer eterno. A palavra do Senhor em Gênesis 17:1, Deus se apresentando diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, como se fosse possível que o homem fosse perfeito. Mas esse é o desejo de Deus para todo homem. A palavra em hebraico, El Shaddai, significa todo-poderoso. Então Deus não é o Deus que pode algumas vezes. Deus não é um Deus que não intervém na humanidade. Deus, Ele agiu e continua agindo. A palavra do Senhor em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias capítulo 4, o próprio Deus diz: eu sou Deus e não mudo. A imutabilidade de Deus é um dos seus atributos. Quando nós vamos falar sobre o poder de Deus, nós vamos mergulhar um pouco naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz. Por exemplo, o poder de Deus sobre a morte. A Bíblia relata vários episódios de que Deus, Ele faz com que a morte seja absolutamente nada diante dele. A gente pode ver o caso de Lázaro, a gente pode ver o caso da filha de Jairo, a gente pode ver o caso da viúva de Naim, e a gente poderia ficar citando aqui. A morte não impede o poder de Deus, porque Ele é soberano. Então há um poder de Deus sobre a morte. Aliás, a morte não segurou nem o próprio Deus no túmulo. Então Ele é tão poderoso que a morte não o detém. O poder de Deus sobre o mundo dos espíritos. Por exemplo, quando a Bíblia relata o filho do Gadareno, um homem que se cortava, um homem que se jogava no chão, um homem que rixava os dentes e espumava a sua boca, possesso de demônios. E quando Jesus encontra aquele homem, o pai daquele jovem diz: os teus discípulos vieram e não conseguiram tirar esses demônios. E aí o jovem pergunta, o pai pergunta para Jesus: tu podes fazer isso? E aí Jesus olha para aquele homem e diz: se podes, tudo é possível ao que crer. Então no mundo dos espíritos, Jesus, o Senhor Deus, é soberano. O Senhor Deus que tudo pode. Ele manda aqueles demônios entrarem nos porcos e precipitam no abismo. Então Ele tem poder sobre o mundo dos espíritos. O Deus que tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre a doença. E a Bíblia está repleta disso. A cura do leproso, a cegueira daquele homem que era cego desde nascença, a cura da mulher do fluxo de sangue, de vários paralíticos e homens de mão ressequida. O Deus poderoso, Ele tem poder sobre as enfermidades. Primeiro, Ele tem poder sobre a morte. Segundo, Ele tem poder sobre os espíritos. Terceiro, Ele tem poder para curar, poder sobre as enfermidades. Quarto, Ele tem poder sobre a natureza. A Bíblia está repleta de exemplo, aonde Josué ora a Deus e Deus para o sol. Quando Moisés está entre o Egito e o Mar Vermelho, Moisés diz: Senhor, e aí Deus diz: diga ao povo que marche. E Moisés começa a marchar com o povo, a natureza obedece a sua voz, e o mar se abre, ele anda sobre as águas, quando ele tem uma grande tempestade, ele faz cair codornizes dos céus, a natureza o obedece, ele manda um corvo alimentar Elias, quando ele está na caverna, a natureza obedece ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as galáxias, sobre as estrelas. A palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, diz que Ele conhece cada uma das estrelas. E Ele a chama pelo seu nome. E nenhuma vem a faltar. A palavra do Senhor diz que Ele pega toda a areia que existe no globo e coloca em suas mãos, que toda a água que existe no oceano, e Ele coloca na concha de suas mãos. Um Deus que tem controle, domínio
o Salmo 135, no versículo 6, diz: quem não posso atingir? Para onde eu irei fugir do teu espírito? É um Deus poderoso, é um Deus Senhor, é um Deus que tem poder sobre o cosmo. No princípio criou Deus, Ele criou todas as coisas. As escolas modernas ensinam que foi uma explosão, que foi o Big Bang, que foi... Charles Darwin ilustrou muito bem o que as escolas acreditam. Então existem duas vertentes: a vertente do evolucionismo e a vertente do criacionismo. Eu não acredito que as coisas evoluíram, eu acredito que as coisas foram criadas por Deus, e é isso que diz a sua santa e sagrada Escritura. O Deus que faz aquilo que está de acordo com a sua natureza, o Deus que tem poder para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Mas pastor, Deus pode fazer qualquer coisa, então Ele pode levantar uma pedra, Ele pode criar uma pedra que Ele não consegue levantar. Não, irmãos, Deus não age diferente da sua natureza. Tudo que Deus cria e tudo que Deus faz tem um propósito, e esse propósito é eterno. E aí você pode dizer: mas pastor, como é que Deus age? De acordo com a sua natureza, de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua retidão, e Ele não contradiz a si mesmo. A palavra do Senhor, Isaías 6, diz que Ele é santo, santo e santo. Atributos desse Deus que não há como confundir. Ele é todo santo. Quando Ele se encontra com Moisés no Sinai, Ele diz para Moisés assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Deus não se relaciona conosco enquanto nós não nos arrependermos do nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, que Deus mede os céus a palmos. Esse é o tamanho de Deus. Esse é o tamanho de Deus. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que está acima da astronomia, da geografia. Um Deus que está acima da ciência. Um Deus que tem poder para fazer o que homem nenhum pode fazer. Para vocês terem ideia, os cientistas dizem que existem no planeta Terra 1.332.000.000 de metros cúbicos de água. No Salmo 40, versículo 12, ele diz que Ele coloca as águas da terra na concha das suas mãos. Eu vou dizer qual é o tamanho em litros, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, deixa eu ver, eu anotei aqui, irmãos. 1 octilhão de litros d'água. Eu nem sei o que é octilhão. Eu sei o que é bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, hectilhão, octilhão de litros d'água. Mas cabe na palma de suas mãos. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos. Um cientista chamado John Wilson disse que nos nossos olhos existem 2 milhões de fios encapados, que é capaz de ligar do cérebro aos nossos olhos, para que a gente veja da forma que a gente vê. Seria impossível caber nesse espaço tudo isso que Deus criou. Então, eu quero que vocês saibam e entendam qual é o tamanho desse Deus. Qual é o tamanho do Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Lucas 1,37 diz que para Deus não haverá impossíveis em nenhum dos seus propósitos. Lucas capítulo 1,37, Jó 42,2 vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. A palavra do Senhor em Mateus 3,9 diz: e não presumais vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, dessas pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Um Deus todo-poderoso, um Deus Senhor de todas as coisas. Eu me lembro da passagem de Gênesis capítulo 6, onde Deus manda Noé construir uma arca, porque Deus resolveu trazer juízo sobre a humanidade. E de forma miraculosa, os animais começam a subir naquela arca. Eles não foram adestrados por Noé, eles simplesmente obedeceram a voz de Deus. Seria impossível um homem fazer com que o casal de todos os animais subissem naquela arca.
Seria impossível o peixe, a baleia, abrir a boca, colocar Jonas na boca e levar para o lugar que Deus mandou Jonas ir, e ele não quis ir, em desobediência a Deus, e Deus coloca a ordem naquele peixe, e ele coloca Jonas dentro do seu interior, e cospe Jonas em Nínive, em obediência a um Deus todo-poderoso. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas na terra inteira, a geologia diz que existem 6 continentes, 203 países conhecidos, 36.702 cidades, 11.227 etnias, línguas, 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Mas a minha Bíblia diz que ele é onisciente, que ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E que cada uma dessas pessoas, ao abrir a sua boca e falar com ele, ele não deixa o outro esperando. Ele está aqui, ele está na África. Ele está aqui, ele está no Japão. Ele está aqui, ele está na Itália. Ele está aqui, ele está em Portugal. É um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve, que tudo pode. É um Deus que sabe, criou e tem domínio sobre todas as coisas. Aí eu me pergunto, qual é o tamanho da minha luta para esse Deus? Esses dias meu filho quis comprar, aliás, não esses dias, no ano passado. Papai, quero comprar um colar. Me dá um colar de presente, papai. Falei, tá bom, filho. A gente foi numa loja e comprou um colarzinho para ele, um colarzinho de prata. Aí ele falou assim, eu quero um crucifixo, papai. Aí ele tem, não sei se está com ele, está aí, filho? Um colarzinho que tem um crucifixo. E muitas pessoas colocam a sua fé num crucifixo. Muitas pessoas colocam a sua fé num Deus feito por mãos de homens. Mas ele não está com os olhos fechados, com os ouvidos tapados. Ele ouve, ele vê, ele sabe, ele contempla, ele é poderoso. Isaías 43, 1 e 2 diz, mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, porque eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, aquele que ouve a oração de um homem e de uma mulher, e que responde. Amós 9, 2 e 3 diz, ainda que eu cave até o inferno, a minha mão te tirará dali. Se subires até o céu, eu te farei descer. Se esconderes no cume do Carmelo, eu te buscarei e tirarei de lá. Se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, eu tirarei a serpente e ela não te morderá. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Mateus 18, 20 diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali ele estará. Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E aí talvez você diga, tá bom, eu sei que Deus é onipresente, eu sei que Deus é onipotente, eu sei que Deus é onisciente. Romanos 11, 33 diz assim, ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem o compreendeu, o seu intelecto, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que ele pudesse ser recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não há nada oculto de Deus que ele não saiba. Não há nenhum fato que Deus não conheça e interprete. Pois todas as nossas necessidades são conhecidas. A palavra do Senhor no Salmo 139, no versículo 6 diz que a palavra ainda nem chegou à minha boca. É no 39? No 4, 139, 4. A palavra ainda não chegou à minha boca. E tu já conheces, Senhor. A ciência diz que o homem tem cerca de 30 mil pensamentos por dia. E se você fizer uma conta básica,
7 bilhões de pessoas com 30 mil pensamentos por dia, nós vamos chegar a 21 trilhões de pensamentos. A palavra ainda não chegou à minha boca, mas tu já conheces, Senhor. Irmão, se você é um crente fiel ao Senhor, isso devia te dar segurança, isso devia te confortar, isso devia te dar certeza de quem Ele é. Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante deles. Eles, antes todas as coisas, estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Existe um Deus em que nós iremos prestar contas. Existe um Deus, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Salmo 139, versículo 17 e 18, diz, Davi dizendo, quando ele começa a conhecer a Deus, quão precioso és para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande a soma deles, se contassem, seria maior o número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, os cientistas dizem que a distância da Lua para a Terra é de 384 mil quilômetros. Se ela fosse um pouco mais perto, a terra inundava 3 vezes por dia. Toda a terra. Se ela fosse 1000 metros mais perto da terra, a terra inundaria 3 vezes por dia. E toda a espécie de animal e humana morreria. Eu não sei se vocês sabem, mas a distância do Sol para a terra é de 150 milhões de quilômetros. E se tivesse 1 quilômetro mais perto, nós morreríamos queimados. Há um Deus que estabeleceu as coisas na sua ordem. Há um Deus que colocou cada coisa no seu lugar. Há um Deus que estabeleceu o local da lua, o local do sol. Há um Deus que disse ao mar, para, e ele para. Há um Deus que chama as estrelas e ela vem. Grande é o Senhor e o seu poder. É infinito o seu entendimento. Salmo 37, versículo 5. Daniel 2, 22, diz uma das chaves mais profundas de quem é esse Deus. Diz assim, ó, ela revela o profundo e escondido. O que conhece que está em trevas, com ele mora a luz. O povo, capítulo 11, versículo 32, o povo que conhece a Deus será forte e realizará proezas. Eu vou dizer de novo para você entender. O povo que conhece a Deus será forte e realizará coisas improváveis. Por quê? Porque conhece a Deus. É um Deus que você pode pedir. É um Deus que você pode adorar. É um Deus que você pode invocar. É um Deus que você pode reivindicar as suas promessas que estão na Bíblia, porque Ele é fiel para cumprir a sua própria palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Agindo Deus, quem impedirá? Então não há demônio que segure esse Deus. Certa feita eu vi uma charge, que era o desenho do diabo numa quebra de braços com Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Não há dualidade entre Deus e o diabo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Com Ele está todo o poder. Irmãos, uma palavra dele, e o diabo seria destruído. Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus, como um cachorrinho na coleira. Eu tenho uma cadelinha que é brava, irmão. Emma. A gente coloca a coleira nela para sair. Porque às vezes ela quer se estressar com outros cachorrinhos. E a gente segura ela, por mais brava que ela esteja. Ela é pequenininha, tem porte médio. E ela fica... Mas a gente segura ela aqui e não acontece nada. Lutero diz que o diabo é o cachorrinho de Deus. E o que ele faz, cumpre inclusive os propósitos eternos de Deus. Então basta uma palavra do Senhor. Então não há gênio na terra, não há juiz na terra, não há potência bélica, não há guerra, não há ditadores,
não há tempos, não há eras que sejam superiores ou iguais a esse Deus. A Bíblia diz que nem os céus dos céus poderiam lhe conter. Eu me lembrei que Salomão resolveu construir um templo para Deus. Salomão resolveu construir um templo para Deus. E Deus disse para Salomão: eu não moro em casa feita pela mão dos homens. Se o céu dos céus não podem o conter, o templo que Salomão fez é muito, infinitamente pequeno daquilo que ele pode realizar. Então o Deus que você veio aqui adorar, o Deus que você veio aqui ofertar, o Deus que você veio aqui orar, é o Deus que é todo poderoso, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus soberano, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo tem. E a história mostra que todas as coisas que se levantaram contra ele foram subjugadas. Babilônia se levantou contra Deus e foi subjugado. O Egito se levantou contra Deus e foi subjugado. A Pérsia se levantou contra Deus e foi subjugado. Roma, quando governou o mundo, se levantou contra Deus e o seu povo e foi subjugada. Então não tema o que podem fazer os homens. Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando você orar, você ore assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando você orar, você diz assim: Senhor, como Isabel, em Lucas 1, 36 e 37, mas a minha mulher é estéril, disse Zacarias. E aí ele disse: mas para Deus não haverá impossíveis. Quando você for orar, você diz assim: Senhor, tu multiplicasses pães e peixes. Senhor, tu abrisses o mar. Senhor, tu deste vista aos cegos. Senhor, tu curasse aleijados e mancos. Senhor, tu levantasse os que estavam caídos. Senhor, tu desse vida àqueles que estavam mortos. Senhor, tu tem poder sobre os demônios. Quando você falar com Deus, reconheça quem Ele é. Aqui na igreja, eu já estou encerrando. Eu quero até chamar os irmãos que venham aqui à frente e me ajudar com louvor. Mas às vezes que eu estou com os irmãos no culto de oração, eu aprendi uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Há um poder muito grande na oração. O Deus soberano, que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem, que tudo é, resolveu responder orações. E aí eu estava compartilhando algumas semanas atrás com os irmãos aqui na igreja, no culto de oração. Quando você for orar, primeiro reconheça quem Ele é. Você não está falando, como diz a minha avó, com os teus parceiros. Você está falando com o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Você precisa ter reverência a Ele. Você não vem cultuar o Senhor e chega meia hora depois do culto. Você não vem cultuar o Senhor com qualquer roupa. Você não vem cultuar o Senhor do teu jeito. Não, você vem cultuar o Senhor conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Então você reconheça quem Ele é. Me ajuda aqui, irmão Jô, no prelúdio. Você reconheça quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o advogado, Ele é o juiz, Ele é o pão da vida, Ele é a rosa de Saron, Ele é a raiz da tribo de Judá, Ele é o Deus vivo que desceu dos céus para tirar o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então quando você se apresentar a Ele, com todo carinho e respeito,
reconheça a tua insignificância de criatura diante de um Criador, e diga: Senhor, Tu és o Deus dos céus, Tu governas a minha vida, Tu governas o globo, Tu dá ordem ao sol, à lua, às estrelas, ao mar. Quando você for falar com Ele, reconheça quem Ele é. Reconheça quem Ele é. Em segundo lugar, quando você for falar com Ele, se arrependa dos seus pecados e diga para Ele: Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica. A Tua palavra diz que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. A Tua palavra diz que nós prestaremos conta a Ti de toda palavra que sair da nossa boca, que nós prestaremos contas a Ti de todos os atos que nós realizarmos. A Tua palavra diz ainda que o Senhor julgará até mesmo os meus pensamentos. Então eu te peço, me perdoa, Senhor. João 9,31, a palavra de Deus diz assim: Deus não ouve a pecadores, mas se esse se arrepende, a esse Ele ouve. Então, em segundo lugar, se quebrante, se arrependa, se humilhe debaixo das onipotentes mãos do Senhor. Pastor, eu estou no erro, eu tropecei, eu fiz o que não deveria. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdias. Ele é rico em misericórdias. E se você acordou essa manhã, porque as misericórdias dele se renovaram sobre a minha vida e sobre a tua vida, Ele nos deu mais uma chance de adorá-lo, de servi-lo, de honrá-lo. Em terceiro lugar, quando você for falar com Ele, não seja egoísta, não seja aquele que só pede por você e para você. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos e pelos seus irmãos, Deus mudou a sorte de Jó. Então você comece a orar pelas pessoas. Senhor, abençoa o meu vizinho da direita, abençoa o meu vizinho da esquerda, abençoa os de frente, os de trás, abençoa os obreiros dessa igreja, aqueles que estão chegando, aqueles que já caminham conosco há muitos anos. Abre as portas, cura a enfermidade, tira do desânimo, arranca da depressão, mostra-te quem é para eles, Senhor, revela-te quem é para eles. Peça pelos seus irmãos. Em quarto lugar, peça por você. Senhor, olha para a minha vida, no meu coração não há bem nenhum, mas Tu és poderoso e misericordioso. Então eu te peço, restaura a minha casa, tira a gritaria da minha casa e traz paz no meu lar. Supre a minha mesa e que não falte o pão na minha mesa. Guarda a minha saída, guarda a minha entrada. Me livra de assalto, me livra de acidentes, me livra da mulher estranha, me livra da confusão e da língua maldita. Pode pedir por você. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Tua palavra diz que onde nós tocarmos, a Tua bênção estará estabelecida. Então me abençoa, Senhor. Abençoa os meus filhos, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá força para vencer a minha carne. Me dá domínio próprio. Me dá um fruto do Espírito. Me dá mansidão. Me dá bondade, paciência. Peça a você, peça a Deus por você. Mas em quinto e último lugar, não esqueça de agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui nos sustentou, Senhor. Ebenezer, até aqui nos sustentou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia eu estava no leito de morte, sem fôlego para viver, mas Tu me desse fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque um dia eu não Te conhecia e a minha alma estava destinada ao sofrimento eterno, mas com Tuas fortes mãos, Tu pegou nas minhas mãos e me tirou do lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha. Obrigado, Senhor, porque eu era cego e o Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Obrigado porque o meu coração era de pedra e o Senhor colocou um coração de carne. Agradeça a Ele.
Obrigado pelo alimento, obrigado pela minha esposa, obrigado por Davi, meu filho, obrigado por Valentina, obrigado pelo meu trabalho, Senhor. Obrigado pelos meus clientes, obrigado pelo sustento da minha casa, obrigado porque tem um lugar em que nós podemos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque a tua palavra é viva e ela tem me sustentado. Obrigado porque eu tropecei, mas o Senhor me perdoou mais uma vez. Obrigado, Senhor. Agradeço, porque não há homem na terra, não há anjo no céu e não há demônio no inferno que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Não há pecado que Deus não perdoe, não há família que Deus não restaure, não há coração duro que Deus não quebre, não há vício que Deus não liberte, porque Ele faz nova todas as coisas. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 5,17 diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Eu quero te apresentar esse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo tem, que não depende do conselho de ninguém para agir, do Deus que continua assentado no seu trono, governando o universo. E vai chegar uma hora que Ele vai dizer: até aqui, basta. E Ele vai tomar o controle sobre todas as coisas. Novos céus e nova terra, e um tempo glorioso do Senhor nas nossas vidas na eternidade. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero que você agora no teu lugar aí receba o bálsamo, o perdão do Senhor na tua vida. Eu quero que no teu lugar aí você receba a cura do Senhor no teu corpo e no teu emocional. Eu quero que aí no teu lugar você receba a libertação do Senhor das coisas que te prendem, das coisas que te amarram, e você sabe quais são essas coisas. Mas nós estamos aqui com o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você aí no teu lugar, onde você está, coloque a mão no teu coração e diga assim: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Eu confesso os meus pecados diante de ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Salva, Senhor. Muda a minha história. Eu quero te conhecer cada dia mais. Eu preciso confiar em ti. Eu preciso depender de ti. Eu preciso depositar a minha fé em ti, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e não há outro além de ti. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Aquele que começou a boa obra na tua vida vai terminar. Ele vai terminar. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é poderoso, Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo tem. E basta uma palavra dEle, basta uma palavra dEle, e a porta se abre, e a enfermidade é curada, e é liberto das prisões da alma, e é perdoado pecados. Basta uma palavra dEle, e uma nova vida começa na tua vida. Então recebe do Senhor essa palavra hoje. Recebe do Senhor essa cura hoje.
Recebe do Senhor essa salvação hoje. Recebe do Senhor esse tempo novo de Deus. Te apresentaram um Deus de pedra, de pau, mas Ele é poderoso. Ele é o Criador. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Nos abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênçãos. Faz resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dá a tua paz. Tem misericórdia de nós. Nos abençoa essa semana, Pai. Uma semana de livramentos, uma semana das bênçãos do Senhor na tua casa, uma semana de paz na tua casa, de suprimento do Senhor nas tuas mãos, no amor de Deus, na graça do Filho e nas ricas consolações do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diga amém, amém e amém. E dá um glória a Deus.